Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma semana de celebração, de adoração ao Senhor e de continuação da nossa série Minha Alma Anseia por Ti. Hoje nós vamos estudar mais um livro e na expectativa de que seja a última semana sem uma atividade presencial. A ideia então é que semana que vem voltemos às atividades presenciais com parte da igreja e a outra parte da igreja vai continuar aqui no canal do YouTube, podendo assistir o mesmo estudo, a mesma mensagem e louvando ao Senhor conosco no mesmo horário, ok? Irmãos, nos últimos meses nós pudemos ver diversos programas de TV, livros, jornais, revistas, internet, que trabalharam o tema da vida pós-pandemia. Alguns tentavam estabelecer previsões objetivas sobre o que aconteceria, enquanto outros afirmavam que seria impossível prever alguma coisa. Mas eu diria que existe uma boa porcentagem dos pesquisadores, estudiosos, que acreditam que as duas realidades são possíveis. Há coisas que são impossíveis de serem previstas e outras questões que são mais fáceis de serem observadas. Isso porque os comportamentos se repetem na história, e provavelmente se repetirão em alguns aspectos, como já tem acontecido com a humanidade. Há quase 6 meses, na série Livre Pensar, que está no canal da nossa igreja lá no YouTube, eu gravei um vídeo com o título E Depois que Tudo Passar. Então acessa lá para você poder acompanhar e nós vamos deixar na descrição aqui do vídeo também. Ali eu trabalhei um pouco sobre essa questão do que algumas pessoas imaginavam que aconteceria depois que a pandemia passasse. Eu sei que ela ainda não passou, eu sei que nós estamos na fase ainda de quase aceitação de que vamos conviver com o vírus e que vai passar de alguma forma a fazer parte da nossa realidade. Mas, em resumo, naquele vídeo que eu citei para vocês, eu falei que algumas pessoas iam piorar porque iam querer fazer tudo o que não fizeram nos últimos meses. Outras pessoas iriam melhorar, porque diante das dificuldades cresceriam em muitas áreas. Mas eu disse também que uma boa parte das pessoas que melhorariam o fariam circunstancialmente. Porque depois de um tempo elas voltariam às suas velhas práticas. E quando eu falo de velhas práticas, eu não estou necessariamente falando de práticas pecaminosas, mas de hábitos e também de pecados. Mudanças duradouras são difíceis de ocorrer. Isso não significa que as pessoas sejam malvadas, inimigas do bem necessariamente. Significa apenas que o caminho normal é a acomodação e, consequentemente, a perda, o desprezo a valores que são importantes para a humanidade. O ser humano ele tem um certo grau de previsibilidade, respostas parecidas diante de grandes eventos. Eu vou chamar a atenção para vocês, chamar a atenção de vocês durante o nosso estudo a uma justiça seletiva, a uma ingratidão, até a indiferença que o pastor Júnior trabalhou há 2 semanas e a insensibilidade. O Brasil, vou dar um exemplo inicial, como boa parte do mundo ocidental, nunca viveu um período de tanta liberdade e de tão pouca opressão. Você vai falar assim, puxa, você está cego, pastor. Não, presta atenção. O fato de muitos de nós não termos vivido tempos de muita opressão, de grande perseguição a minorias e grupos diferentes daquilo que é chamado, entre aspas, de normalidade, entre aspas, porque todos nós somos normais. O fato de nós não termos vivido faz com que nós não saibamos valorizar as conquistas na medida em que devem ser valorizadas. Um estudo muito simples da história, sem apelos ideológicos, nos fará ver que nós tivemos grandes avanços no combate à opressão e às injustiças. E aqueles que se interessarem, eu passo alguns vídeos, ou indico alguns vídeos de atores, por exemplo, americanos, que falaram sobre isso. É fato que há muito a se melhorar, mas desconsiderar os avanços é fechar os olhos para a história e para a verdade. Há um ditado que diz que se você quer entender o que é a água, não pergunte para o peixe, porque o fato dele estar inserido naquele ecossistema faz com que ele não enxergue as bênçãos de que é fazer parte daquele líquido. O fato de sermos de termos um caminho longo para caminhar na luta contra as injustiças e a opressão, não pode nos fazer esquecer tudo o que já conquistamos como sociedade.
Precisamos continuar lutando, sim, mas entendendo o quanto já caminhamos na história. Caso contrário, continuaremos com pautas de justiça seletiva, reações desproporcionais, agindo com ingratidão e indiferença às questões mais importantes, que, dentre essas questões, a principal delas é o próprio Evangelho. Eu tenho dito que o Evangelho precisa ser um instrumento que afere as nossas pautas. Caso contrário, nós vamos aferir o Evangelho pelas nossas pautas, isso não é correto. É o Evangelho que tem que filtrar aquilo que enxergamos do mundo. Vou dar um outro exemplo. Eu tenho certeza absoluta de que em nossa igreja nós temos trabalhado arduamente para oferecer para você, nos últimos anos e também nos últimos meses de pandemia, um alimento sólido. Nós temos pessoas se dedicando de coração para fazer o melhor para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para os adultos e para todos aqueles que fazem parte da nossa comunidade, os grupos de música, de áudio, de vídeo. Mas eu confesso que eu não creio que a valorização desse trabalho esteja na mesma medida da dedicação que tem sido feita. E aí eu me lembro aqui também do trabalho de ação social e de missões que eu esqueci de citar. Você vai falar assim, mas as pessoas não estão valorizando? Talvez não na mesma medida. Sabe por quê? Porque elas estão habituadas elas estão inseridas como um peixe na água, elas estão inseridas num contexto de serviço. E muitas vezes, quando nós estamos inseridos num contexto de bênçãos, nós não enxergamos essas bênçãos. Nós precisamos, às vezes, nos distanciar para ver o quão trabalhoso tem sido o ministério, as lutas, os desafios de cada uma das pessoas que tem se dedicado. E quando eu falo de questões seletivas, eu falo que às vezes nós valorizamos sim aquilo que nós fazemos. Esquecemos que aquilo que os outros fazem também demanda bastante trabalho e nós precisamos aprender a ser gratos. E uma pergunta, você valoriza e coopera com o trabalho da sua igreja? Se você não faz parte da nossa igreja, a pergunta se direciona à sua comunidade. Você ama a sua igreja? Você divulga as atividades da sua igreja da mesma forma que você compartilha os memes, as propagandas, né? Então percebe? Então se a gente fizer essa análise, eu comecei a pensar comigo mesmo, será que de fato eu valorizo a minha comunidade? Será que muitos não estão caindo no mito da grama mais verde? Em tempos de igreja online, nós temos acesso a todos os tipos de produção. Isso é bom, mas parece que também incentiva a prática de se valorizar mais a grama do outro, pois ela parece mais verde. A cobiça se manifesta não somente em querer a mulher do outro, o homem do outro, a casa do outro, o terreno do outro, mas agora também a igreja do outro. E isso, se a igreja já não foi substituída pelas religiões ideológicas, do politicamente correto, do lazer e do bem-estar. Mas voltemos à questão das igrejas. Na minha época de jovem acontecia a mesma coisa. Nós procurávamos as igrejas que ofereciam cultos maiores, mais famosos aqui na região de Campinas. E realmente, irmãos, existem coisas muito boas oferecidas por algumas comunidades. Mas chega a ser preocupante essa visão entre a idolatria e a indiferença. Idolatra-se um modelo e se é indiferente à simplicidade da maior parte das comunidades. Não há uma relação direta entre uma igreja grande não ser boa e uma igreja pequena ser fiel, né? Não há essa relação, mas também não existe a relação oposta. Nós podemos ter igrejas simples como a nossa, que tenha um bom conteúdo, mas que não é valorizada na medida porque não tem uma estética agradável aos olhos. E aí eu pergunto para você, o Evangelho é poder de Deus somente quando a estética é atraente? Ou o Evangelho é poder de Deus em todo tempo, em todo lugar, nos rincões deste mundo, nas periferias que nós encontramos nos países? O Evangelho é poder de Deus onde quer que esteja. Quando nós colocamos lentes para interpretar o Evangelho, lentes da estética, da fama e do sucesso, nós corremos o risco de não nos interessarmos pelo que é o Evangelho, mas como o Evangelho é transmitido. O como é importante, mas o Evangelho é mais. Mas isso também aconteceu na época de Israel, de não se valorizar aquilo que se tem. Olha o absurdo que eu vou contar para vocês.
O povo de Israel tinha no trono, o rei de Israel era o próprio Deus. E o que aconteceu com o povo de Israel? Eles olhavam as nações ao redor e cada nação tinha o seu rei, o seu soberano. Eles tinham Deus, as outras nações tinham homens. E o que eles quiseram? Homens. Preste atenção de como o ser humano é previsível. Muitas vezes se troca o Deus Todo-Poderoso por aquilo que é um representante do próprio Deus. Isso acontece em qualquer aspecto de idolatria. Nós substituímos a adoração ao Criador e passamos a adorar a criatura e todas as construções humanas. Qual é a causa de tudo isso? Pode ser que as pessoas não tenham entendido o Evangelho. Pode ser que elas não valorizem as suas vidas e comunidades, ou até mesmo não se identifiquem com a sua igreja. Mas eu receio que este problema seja como a ideia do peixe, que enquanto estamos na água, não entendemos a importância dela em sua vida. Essa reflexão é importante, irmãos, para pensarmos como será a nossa vida no pós-crise, no pós-pandemia. Meu objetivo hoje é mergulharmos num belo texto das Escrituras e nós não vamos pegar um texto e interpretá-lo do jeito tradicional. Nós vamos analisar o livro todo, mas a maior parte das vezes eu vou contar a história do livro e vou citar textos isoladamente. Nós vamos estudar o livro de Neemias e basicamente se estuda Neemias para falar de liderança e eu não vou falar sobre liderança necessariamente, vou passar por esse tema, mas não vou ficar preso somente na ideia da liderança. E vou começar no capítulo de número 9, versos 32 a 37. Então, só para vocês perceberem, para a gente se inserir aí no contexto do livro. Agora, nosso Deus, o grande, poderoso e temível Deus, que guardas tua aliança de amor leal, não permitas que te pareçam insignificantes todas as dificuldades que enfrentamos. Grande aflição veio sobre nós e sobre nossos reis, líderes, sacerdotes, profetas e antepassados, sobre todo o teu povo, desde os dias em que os reis da Síria triunfaram sobre nós até hoje. Foste justo todas as vezes que nos castigaste, agimos perversamente e nos deste apenas o que merecíamos. Nossos reis, líderes, sacerdotes e antepassados não obedeceram à tua lei, nem deram ouvidos às advertências em teus mandamentos e preceitos. Mesmo quando tinha seu próprio reino, não te serviram, apesar de teres derramado tua bondade sobre eles. Veja a ideia de que não se percebia as bênçãos ao redor. Deste-lhes uma terra ampla e fértil, mas eles não quiseram servir-te nem abandonar a sua perversidade. Por isso, hoje somos escravos na terra de fartura que deste a nossos antepassados, para que desfrutassem dela. Somos escravos aqui nessa boa terra. A grande produção desta terra se acumula nas mãos dos reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados. Eles têm poder sobre nós e sobre os nossos rebanhos. Nós lhes servimos como eles querem e estamos em grande angústia. Capítulo 9, versos 32 a 37. Então, recapitulando a história. Após 70 anos de cativeiro na Babilônia, que começou por volta de 605 a.C., o povo de Judá permaneceu ali, ficou ali, padecendo pelo tempo que o Senhor havia determinado. Deus permitiu que os judeus, então, depois desses 70 anos, voltassem para a sua terra, apesar de ainda manterem um vínculo com o reino da Pérsia, que havia conquistado o reino babilônico. O retorno aconteceu em 3 etapas. Inicialmente, o Ciro, o rei da Pérsia, permitiu que alguns judeus voltassem para Jerusalém e reconstruíssem o Templo de Jerusalém, sob a liderança de Zorobabel e Jesua. Décadas mais tarde, Esdras retorna também para Jerusalém com uma segunda leva de exilados para restaurar a espiritualidade do povo. Ele era sacerdote, escriba, e ele ajudou na restauração da espiritualidade do povo, e um tempo depois, Neemias é chamado para retornar a Jerusalém e reconstruir os muros da cidade. Neemias trabalhava na corte do rei Artaxerxes da Pérsia, e ele então recebeu a visita de alguns conterrâneos que disseram para ele como estavam derribados os muros e que aquilo trazia vergonha, insegurança. Neemias sentou e chorou.
Pensa num sofrimento que parecia que não tinha fim. Os anos que o seu povo havia passado sob o domínio babilônico, depois um pouco de tempo na Pérsia, enquanto outros retornaram a Jerusalém. Parecia que as coisas melhorariam com o retorno para a cidade santa, mas a dor não terminava. Neemias não havia passado por todo o sofrimento, ele havia nascido muitos anos depois do cativeiro babilônico. Mas veja, apesar de não ter passado por toda a história, ele se sensibilizava com ela, pois ele era parte deste povo. Penso muito nisso quando nós falamos da igreja. Eu queria que todos nós fôssemos sensíveis à história do evangelho, do reino e das comunidades locais. Se nós soubéssemos quantos homens e mulheres lutaram e continuam lutando para manter as comunidades em pé, sob a liderança do Senhor, pregando a palavra, né? Se nós soubéssemos e valorizássemos todo esse esforço, irmãos, talvez nós construíssemos hoje comunidades muito mais relevantes. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais adiante. Após um tempo de oração e jejum, Neemias encontrou o momento certo para compartilhar a sua dor com o seu soberano Artaxerxes. Ele então orou e pediu ao rei que lhe apoiasse nesse projeto de retorno. Então ele conseguiu a liberação para voltar a Jerusalém, ele conseguiu cartas para passar pelas regiões com o selo real, para que ele tivesse livre acesso, né, a transitar por aquele espaço, e ele conseguiu mantimentos para ajudar na empreitada. E Neemias diz que a mão do Senhor foi que conduziu esse seu caminho. Se não fosse pelo Senhor, ele não teria conseguido. Capítulo 2, verso 10, tem um versículo que diz o seguinte: Sambalate, Horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando que souberam que alguém estava interessado no bem dos israelitas. No capítulo 4, versos 1 a 3, diz assim, quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse, o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o muro? Irão oferecer sacrifícios? Terminar a obra num dia só? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e das pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou, pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Há outras passagens do livro que mostram a afronta que o trabalho de Neemias e os seus conterrâneos sofreu na reconstrução. Além disso, Neemias teve que enfrentar exploração dentro do próprio povo. As pessoas começaram a explorar umas às outras. Os mais ricos exploravam os mais pobres, tomavam os seus campos, tomavam os seus filhos como escravos para que os outros pudessem então comer. Mas, passando esse período de sofrimento, terminada a reconstrução dos muros, uma passagem se destaca, capítulo 6, versos 15 a 19. Por fim, no dia 2 de outubro, eu estou lendo na nova versão transformadora, que encontra uma data mais parecida com o nosso calendário. Por fim, no dia 2 de outubro, 52 dias depois de que recomeçamos o trabalho, o muro ficou pronto. Quando nossos inimigos e as nações vizinhas souberam disso, ficaram assustados e sentiram-se humilhados. Perceberam que a obra havia sido realizada com a ajuda de nosso Deus. Durante esses 52 dias, Tobias e os nobres de Judá trocaram várias cartas. Muitos em Judá haviam jurado lealdade a Tobias, pois seu sogro era Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã era casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Eles sempre me falavam das boas ações de Tobias e lhe contavam tudo o que eu dizia. E Tobias continuava a mandar cartas de ameaças para me intimidar. Então, fazendo uma análise prévia, virando aqui a metade do nosso estudo, Neemias estava sensível ao sofrimento do seu povo. Mesmo sem ter vivido toda a sua história, ele via-se como parte do povo, sentia sua dor e lutava por ele. Neemias se dispôs a liderar a reconstrução dos muros e muitos o ajudaram. Mas houve uma grande oposição do início ao fim e gente sem noção dentro do próprio povo. Alguns do povo de Judá se aliaram aos inimigos de Judá, jurando-lhe lealdade, e contavam tudo para eles o que estava acontecendo. Deus esteve com Neemias e com os fiéis, e o muro foi concluído.
Chegamos então no capítulo de número 8, versos 1 e 2, que diz o seguinte: Em outubro, quando os israelitas já haviam se estabelecido em suas cidades, todo o povo se reuniu com um só propósito na praça em frente à porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha dado a Israel. Assim, no dia 8 de outubro, o sacerdote Esdras trouxe o livro da lei perante a comunidade constituída de homens e mulheres e de todas as crianças com idade suficiente para entender. Pulamos para o verso 8. Liam o livro da lei de Deus, explicavam com clareza o significado do que era lido e ajudavam o povo a entender cada passagem. Então o governador Neemias, o sacerdote e escriba Esdras e os levitas que instruíam o povo disseram: Não se lamentem nem chorem num dia como este. Hoje é o dia consagrado ao Senhor, o seu Deus, pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias prosseguiu: Vão e comemorem com banquete de comidas saborosas e bebidas doces e repartam o alimento com aqueles do povo que não prepararam nada. Este é um dia consagrado ao Senhor. Não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a sua força. Os levitas também acalmaram o povo, dizendo: Aquietem-se, não fiquem tristes. Hoje é um dia santo. Irmãos, nós estamos quase entrando no mês de outubro. E parece uma coincidência, mas eu não vou encarar como coincidência, vou encarar como uma oportunidade. Nós estamos saindo de um dos momentos mais difíceis da história da nossa geração. Sem fazer sensacionalismo, nem analisar a gravidade ou não da doença, mas nós estamos saindo de um tempo que boa parte do mundo parou. E o povo de Israel estava ali diante da lei do Senhor, ouvindo a lei do Senhor. Isso aqui é um momento anterior ao capítulo 9 que nós iniciamos lendo, onde eles fazem a sua confissão a Deus dos seus pecados. E aqui houve uma celebração e um grande quebrantamento entre o povo. Eles reconheciam sua fraqueza e a grandeza do Senhor. E Esdras e Neemias e os levitas instruíram a que eles descansassem aos pés da cruz. Para nós hoje aos pés da cruz, descansassem aos pés do Senhor, né? e se alegrassem, pois a alegria do Senhor seria a sua força. Isso eu digo para você. Depois de um momento de sofrimento, nós precisamos nos lançar aos pés da cruz, aos pés de Jesus, e descansar, confiando de que Ele conduziu todas as coisas. E esse ato de descansar deve gerar em nós uma sensação de gratidão, de amor ao Senhor, porque fomos preservados. Mesmo aqueles que padeceram muito, que perderam pessoas queridas, mesmo aqueles que até perderam as suas vidas, hoje estão descansando nos braços do Senhor. E nós temos que ter essa certeza em todo o tempo na nossa vida como cristãos. E depois de um tempo de sofrimento, há esse alívio generalizado. E como nós dissemos anteriormente, muitas pessoas conseguem crescer com a crise. A pergunta que eu faço para vocês é: será que este crescimento vai ser duradouro na sua vida? Será que você vai aproveitar a oportunidade para se tornar um cristão melhor? Um ser humano melhor? Que reflete a luz de Jesus? Que transmite a história da cruz com paixão? Que ama a sua comunidade com tudo que você tem, com tudo que você é? Chegamos no capítulo de número 9. O povo confessa os seus pecados, o texto que lemos inicialmente. Entramos no capítulo 10, onde o povo faz um compromisso com o Senhor, de não se misturar com os povos da terra, de continuar servindo, contribuindo, ajudando, e aquele momento pós-crise que nós fazemos compromissos. Aconteceu com o povo de Israel, provavelmente já aconteceu com você e já aconteceu comigo. E nós entramos na parte final do nosso estudo, que é o risco das pequenas concessões. O pecado, assim como qualquer tipo de vício ou dependência, precisa ser encarado com seriedade. O inimigo das nossas almas não dorme. A nossa natureza, ela tem uma tendência à acomodação, à transgressão. Nós temos que evitar pequenas concessões que se tornam grandes ciladas que nos fazem cair, que nos fazem a nossa família se despedaçar e a nossa comunidade se destruir.
O capítulo 13 mostra que as pessoas fizeram algumas concessões perigosas, ou seja, quebraram os compromissos que aparentemente eram sérios, que foram relatados no capítulo de número 10. Pequenas distorções, pequenos deslizes ou pequenas opções que não pareciam nada demais. A primeira delas, no capítulo 13, eu não vou ler, mas versos 4 a 6, eles mantiveram conexões com as más companhias. Os inimigos de Israel tinham grande influência sobre os líderes da nação. Tobias e Sambalate e tudo o que eles representavam ainda assombravam a nação de uma maneira indireta. E o povo não cortava o vínculo com esses focos de resistência, mas tentava conciliar, o serviço a um e a outro. O verso de número 8 diz que Neemias ficou indignado. Paulo disse que as más companhias ou as más conversações corrompem os bons costumes. É preciso sabedoria para fugir dos relacionamentos que atentam contra a nossa fé. O Salmo de número 1 diz que é bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Isso não significa que não devemos nos relacionar com pessoas que pensam diferente de nós, mas nós temos que estar muito atentos àquelas que podem nos desviar dos nossos caminhos e nos fazer cair. Hoje parece que o povo tem preferido dar ouvidos a tudo, às músicas, às pautas seletivas, justiça seletiva, às ideologias, e até mesmo a outros líderes. Esses outros líderes, não importa qual é a sua história, qual a sua origem, qual a sua teologia, eles são muito mais ouvidos do que os profetas da própria terra. A gente fala isso como pais. Precisa que alguém de fora diga alguma coisa porque as palavras dos pais parece que hoje em dia não tem mais valor. Irmãos, estava falando com alguma pessoa há alguns dias e é impressionante. Há cristãos que seguem seus líderes cegamente, não importa o que eles digam, o que eles façam, mesmo que seja incoerente. Se a estética é boa, eles seguem, eles idolatram, eles compartilham. E por outro lado, existem cristãos que não estão nem aí, são indiferentes com seus próprios líderes, pastores, professores, pais. É uma incoerência. Por incrível que possa parecer, essa é uma atitude mais comum do que nós podemos imaginar. Nós não percebemos o que fazemos, mas fazemos. Eu não anseio ser obedecido por ninguém. Eu apenas quero que quando eu pregar a palavra, as pessoas deem crédito à palavra, mesmo que ela não venha com uma estética bonita. Outra coisa que aconteceu, no verso de número 10 do capítulo 13, eles não foram fiéis em suas responsabilidades. Aqui no caso estava se falando da contribuição financeira, mas esse tema pode ser expandido para outros campos. Há muitas pessoas que estão à frente das comunidades, que não contribuem com nada e nem com o mínimo. Ou até mesmo contribuem de uma maneira que eu já ouvi gente dizendo o seguinte, que o meu dízimo é o meu esforço. E aqui nós não estamos trabalhando a questão financeira, mas só estou mostrando que as pessoas confundem um pouco as coisas para aliviar a própria carga. Eu já lidei, pasmem, com pessoas que fizeram campanhas financeiras na nossa igreja e que não contribuíram com um centavo. Sabe por quê? Porque são hipócritas de carteirinha. Hipocrisia nível hard, nível alto. Neemias disse o seguinte: confrontei essas autoridades. E aqui nós não estamos falando de questão financeira apenas, nós estamos falando de outras áreas do serviço geral da comunidade, em que se espera muito e se oferece pouco. Muitas vezes essas pessoas não têm nenhuma vida devocional satisfatória, não conhecem a palavra de Deus, esperam muito dos outros. Irmãos, a crise tem que nos fazer crescer. Como cristãos, nós temos responsabilidade, nós prestaremos conta diante de Deus daquilo que fizemos e deixamos de fazer. Que bom seria se as pessoas fossem fiéis em suas responsabilidades, de serviço, de apoio, de dedicação. Mas nós temos que insistir, e eu vou me lembrar aqui dos cultos presenciais, para a pessoa ter 1 hora e meia aqui junto com a gente. Eu temo que o culto online seja bênção para algumas pessoas, mas para outras seja motivo de conforto.
E se você está pensando nisso, toma muito cuidado, porque essa é uma brecha. É uma brecha terrível, que vai te tornando uma pessoa preguiçosa. Mas isso também é algo que se repete na história. Se nós analisarmos a Bíblia, a quem enviarei, disse o Senhor. Procurei quem eu pudesse colocar na brecha e eu não encontrei. Aquele que tem posto a mão na arada e olha para trás não é apto para o reino dos céus. Que mais? A seara está branca, mas os trabalhadores são poucos. Irmãos, tem muito barulho, mas pouco servo. Neemias ficou indignado. Verso 15 diz: não respeitaram os preceitos divinos. Eles perverteram o sábado. Aqueles irmãos pervertiam o que era mais sagrado no calendário judaico, era o sábado semanal. Eles não consideraram que depois da crise eles precisavam ser mais fiéis. Eles se tornaram mais infiéis, transgredindo em algo simples, uma pequena brecha, mas que fez com que eles fossem repreendidos. Neemias diz: repreendi os que faziam isso. E a pergunta que fica para nós é: será que não temos desprezado valores, questões basilares? Compromisso, fidelidade, participação, santidade, submissão, dedicação e tudo mais, mutualidade, cooperação. Irmãos, lembro-me aqui das palavras de Jesus em Mateus 23, 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas, contribuir, mas sem negligenciar todas as outras. Não adianta você ser um bom contribuinte se você não se dedica, não se consagra, não se coloca a serviço. E também não adianta você fazer isso e negligenciar aquilo. Nós precisamos ser íntegros. E a nossa integridade é inegociável. Versos 23 a 26, o último tópico. Eles não foram puros em suas ações, foram infiéis no seu compromisso com Deus. Um dos pontos fundamentais do compromisso era não se misturarem com outros povos. Casamento misto. Mas na prática foi exatamente o que aconteceu. E olha que engraçado o verso 25. Eu vou ler para vocês porque é incrível. Neemias disse: eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles. Bati em alguns deles e arranquei os seus cabelos. Fiz com que jurassem em nome de Deus e disse-lhes: não consintam mais em dar suas filhas em casamento aos filhos deles, nem haja casamento das filhas deles com os filhos ou com vocês. É incrível, até engraçado, mas a capacidade do homem de ser previsível em suas ações, depois da crise, depois do compromisso, falar uma coisa e fazer é outra. Comprometer-se é uma coisa, mas logo se quebra a palavra. Em dias maus nós pensamos, refletimos, percebemos que temos que fazer diferente, né? Isso é legal, né? As pessoas mudam depois da crise. Por quanto tempo? Até que aparece um rabo de saia, aparece um gatinho, né? Aparece alguém que nos encanta. E o encantamento dessa pessoa, no caso aqui dos judeus, falou mais alto do que o amor ao Senhor. Isso se aplica a todas as áreas da vida. Tão logo os dias de paz se tornem reais, a transgressão se torna a regra novamente. A atitude de Neemias é um símbolo de indignação e desespero, quando nós pegamos o nosso filho pelo braço e falamos: presta atenção no que papai está falando. Nós não estamos agredindo, nós estamos percebendo a nossa impotência de mudar as pessoas. Mudanças duradouras são muito difíceis de acontecer, mas elas são necessárias para aqueles que são discípulos do Senhor. Há coisas terríveis no meio do povo de Deus, pequenos deslizes que abrem brechas incríveis e que devem ser fechadas o quanto antes. Para a gente finalizar, você e eu, depois das crises. Neemias 13, 28 a 31, que são os últimos versos do livro, diz assim: um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o horonita, e eu os expulsei para longe de mim.
Não te esqueças deles, ó meu Deus, pois profanaram o ofício sacerdotal e a aliança do sacerdócio e dos levitas. Dessa forma, purifiquei os sacerdotes e os levitas de tudo que era estrangeiro e designei-lhes responsabilidades, cada um em seu próprio cargo. Também estabeleci regras para as provisões de lenha, determinando as datas certas para serem trazidas e para os primeiros frutos. Em tua bondade, lembra-te de mim, ó meu Deus. O livro de Jeremias é um livro sobre liderança, como eu disse, de estratégia. É um livro que mostra o Senhor guiando a sua obra por meio de um servo imperfeito e de gente imperfeita. Há lições incríveis que devem ser estudadas e eu desafio você a ler o livro. No entanto, é também um livro que nos alerta ao quesito da infidelidade por meio de brechas. Mesmo depois das crises, de um tempo de grande sofrimento, o povo tem uma forte tendência a voltar às práticas erradas, porque chegou o tempo de paz. A infidelidade, a indiferença aos preceitos divinos, a falta de amor e dedicação à obra do Senhor, a aliança com ideologias contrárias à palavra de Deus são mais atuais do que nós podemos imaginar. Os líderes precisam estar atentos à própria história e continuar lutando pela fé. Os pais precisam estar atentos, lutando pela fé e contribuindo para que a igreja, para que a família se tornem firmes cada vez mais nos caminhos do Senhor. Nós precisamos exortar uns aos outros, corrigir os nossos caminhos e chamar os outros à reflexão. Neemias trabalhou muito para o povo ficar atento. Ele fazia tudo, ele calculava tudo, ele facilitava as coisas para as pessoas e as pessoas parecia que não davam ouvidos. Pequenas brechas que parecem inofensivas se tornam grandes caminhos para a destruição de vidas e comunidades. Por mais que tenhamos conseguido, como comunidade, fazer um belo trabalho neste período de pandemia, com várias produções semanais envolvendo diversas pessoas, creio que ainda há um longo caminho pela frente. Quando retornarmos, você será uma pessoa envolvida e comprometida? Você ama a sua igreja e vai se dedicar para que ela seja cada vez mais relevante? Você vai cuidar bem da sua vida, permitindo ser corrigido em sua conduta? O que há em sua vida hoje que pode ser mudado agora? Uma brecha, uma mancha na sua reputação que pode ser mudada. As crises, irmãos, são apenas chamados de Deus em sons e tons diferentes. Porque Ele também nos chama no dia da bênção. Ele nos chama no dia da conquista. Mas Ele também nos chama diferentemente nos dias de lutas. E somente o coração que está sensível à sua voz agradece em todo o tempo e cresce em todo o tempo. O fato é que as sociedades não melhoram. As igrejas não melhoram coletivamente. Os seres humanos podem melhorar. E com isso, cooperarem para a melhoria das coletividades. Uma igreja relevante é composta de discípulos fiéis e dedicados. Se você se encanta com comunidades por aí, pergunte que tipo de cristãos existe lá. E se você ainda vê coisas a melhorar na sua igreja, pergunte que tipo de cristão você é. Ao fazer isso, nós veremos se temos sido parte da solução ou parte do problema. Isso cabe a cada um de nós analisarmos. Pois se a sua igreja, se a sua casa não são o que você gostaria, pense se você tem dado o seu melhor, com santidade e excelência. Caso contrário, possivelmente você seja parte frágil da coletividade. Como você sairá dessa crise que estamos passando? O tempo dirá. Espero, do fundo do meu coração, que eu e você experimentemos uma mudança duradoura e que nós sejamos exemplos e luzeiros neste mundo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e agradecemos por este momento. Pedimos que esteja ouvindo a nossa oração, trabalhando nos nossos corações e atuando poderosamente para transformar a nossa preguiça, as nossas falhas, os nossos deslizes em grande serviço ao Senhor, com integridade, santidade, sem indiferença e insensibilidade. Abra os nossos ouvidos,
as nossas mentes e os nossos corações e usa tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.